Nós vamos iniciá-la logo. Mateus, capítulo 12, nós vamos ler dos versos 9 até o 21. Quero falar com os irmãos sobre algumas características do servo do Senhor que Mateus traz aqui, que são importantes para nós, para nossa compreensão sobre quem é Cristo e também para moldar a nossa prática cristã. Mateus 12, de 9 a 21 diz assim: Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado essa cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: eis que o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Até aqui. Vamos orar ao Senhor. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nos reunirmos com parte da sua igreja, agora nas horas da noite, para meditarmos na sua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê instruções firmes acerca do seu querer e que nós, Deus, entendamos essa verdade do Senhor e tenhamos o nosso coração guiado por ela em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como vocês têm usado, ou como nós temos usado todo o conhecimento bíblico que nós já recebemos até aqui? O que nós temos feito dos versículos que decoramos, da teologia que nós recebemos? O que nós temos feito daquilo que nós sabemos acerca do caráter de Jesus, acerca de como deve se comportar a igreja cristã? É fato que uma boa teologia, um bom conhecimento de Deus é fundamental para a vida cristã. Por meio de uma boa teologia, nós temos condições de servir melhor a Deus e também servir melhor aos nossos irmãos. Mas é isso que nós temos feito com todo o conhecimento que nós temos recebido? Será que de fato as pessoas podem aferir em nós, pela nossa conduta, pelas nossas palavras, que nós temos servido a Deus? Infelizmente, percebe-se que a teologia hoje virou matéria de debate. Em vez de virar um tema de edificação espiritual, de crescimento espiritual, ela virou matéria de debate, de discussões. Muitas vezes discussões acirradas, ataques entre pessoas. Eu, em específico, fiquei muito triste esses dias com duas postagens que, embora não tenham relação direta conosco, com a nossa denominação, por conta das respostas que foram dadas ali, atingiram a nossa denominação. E eu fiquei pensando, o que nós temos feito da nossa teologia? Essas duas postagens se referem, à primeira delas, a um irmão de uma outra denominação, que teve a sua esposa ordenada como presbítera daquela denominação, e ele postou simplesmente uma foto, dizendo assim: agradeço a Deus pela ordenação da minha esposa. Nós não ordenamos mulheres, nós entendemos que esse não é o caminho bíblico, mas teve uma chuva de irmãos presbiterianos que foram naquela postagem e disseram barbaridades. É uma heresia, é o fim do mundo, é isso, é aquilo. Ao que o dono da postagem teve que escrever assim: eu só estava agradecendo a Deus, nada mais do que isso. O que nós temos feito da nossa teologia? Outra postagem que me chamou muito a atenção foi por ocasião da morte do Papa por esses dias. E muitos crentes colocaram lá algumas fotos, tipo assim:
dele lá, a foto do túmulo, falar o sorriso de quem está queimando no inferno. Eu fico imaginando em que isso irá colaborar para que pessoas entreguem o coração a Cristo, ou em que isso irá afastar pessoas desse tipo de cristianismo. Eu não quero, eu abro mão. O que acontece, irmãos, é que nós precisamos de fato colocar em prática aquilo que aprendemos de Jesus pela ótica das Escrituras. Nós sabemos se nós estamos fazendo bom uso da nossa teologia, pela nossa devoção ao Senhor, se estamos amando mais a Deus e se estamos servindo aos irmãos de uma maneira mais eficiente, melhor. E isso é muito mais importante do que a quantidade de conhecimento que nós temos. Vai fazer muito mais diferença para o mundo nós colocarmos em prática o amor que já aprendemos nas Escrituras, do que fazermos uma revisão de literatura de todos os grandes livros teológicos que nós já lemos e isso não mudar em nada a nossa vida. O texto que nós lemos, ele demonstra uma realidade parecida com essa, onde Jesus é confrontado por pessoas que são teólogos da sua época, que são religiosos da sua época, e estão diante de uma situação na qual eles estão incomodados com a bondade de Jesus nas suas atitudes num dia de sábado. Eles já estavam completamente irados com o Senhor, ali dos versículos 1 a 8, Jesus havia colhido espigas para alimentar os seus discípulos num sábado. E enquanto os fariseus se escandalizaram disso, no versículo 8, Jesus lhes respondeu: mas o Senhor, o Filho do Homem, é Senhor do sábado. Na verdade, nós aprendemos que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E isso deixou aqueles fariseus que estavam naquela sinagoga extremamente irados. A questão do sábado era algo muito importante para aqueles religiosos da época. Para se ter uma ideia, um historiador conta o seguinte, que na época da rebelião de Judas Macabeu, 167, 160 antes de Cristo, alguns judeus se refugiaram nas cavernas do deserto. Antíoco Epifânio mandou uma legião de homens para atacá-los no dia de sábado. E esses judeus morreram sem um só gesto de defesa, porque para eles lutar teria significado de quebrar o sábado. Em 1 Macabeus relata que eles disseram: morramos todos em nossa retidão. O céu e a terra nos são testemunhas de que nos matam injustamente. Atacam-nos, pois, em sábado e morreram, atacaram-nos, pois, em sábado e morreram eles, suas mulheres, filhos e gados, umas 1000 pessoas em total. Nenhuma crise nacional, nem para salvar suas vidas, nem para proteger os seres mais queridos e próximos, os judeus estavam dispostos a lutar no sábado. Eles viviam num religiosismo extremo. Isso para nós é importante observar, porque de um evento para cá, de uns anos para cá, nós tivemos um boom de irmãos se voltando para a teologia reformada. Foram os 500 anos da reforma. Isso é muito bom, irmãos. É uma ótima teologia. Eu creio que é a teologia mais bíblica que nós temos. Mas, infelizmente, a gente percebeu que muitas pessoas que tiveram contato com essa teologia não souberam o que fazer dela e começaram a se tornar a régua do mundo. Agora, ou é desse jeito ou não é desse jeito. Isso, diga-se de passagem, é uma marca de seita. É algo sectário. A teologia, ela deve ser importante para nortear o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais eu sei sobre Deus, com quanto mais clareza eu entendo a vontade de Deus, tanto melhor eu irei servi-lo. Tanto melhor eu irei amá-lo, tanto melhor eu irei servir a sua igreja, tanto melhor eu amarei as pessoas. Aqui no caso de Jesus, para piorar a situação, quando Jesus entra na sinagoga, ele cura um homem que estava com a mão ressequida e ainda repreende aos fariseus. No versículos 9 até o versículo 13, eles apresentam a Jesus um homem. E olha só como é que é o coração teológico. Nós devemos ter uma boa teologia, mas nós precisamos fugir desse tipo de coração.
Havia um homem ali naquela sinagoga que tinha uma mão que estava como? Ressequida. Era um irmão deles. Era um companheiro daquela sinagoga. Eles estavam preocupados com o homem? Eles usam o homem como ferramenta de fazer uma pegadinha com Jesus. Falou, tá o homem aí, ó. Tá com a mão ressequida. O senhor vai curar? Não havia o mínimo de preocupação com aquele que estava enfrentando uma limitação no seu corpo. Ao que Jesus os confronta duramente e de maneira muito sábia. A partir do versículo 11, Jesus faz uma pergunta. Quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito fazer o bem no sábado. Então Jesus disse ao homem, estende a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou como sã outra vez. Considerando que o ser humano é incomparavelmente mais valioso do que ovelhas, do que posses, do que disputas, Jesus vem ao socorro daquele homem. Deixar de fazer o bem quando está ao nosso alcance é o mesmo que fazer o mal. Por conta disso, outro aspecto interessante de um coração religioso, endurecido pela religiosidade e por uma teologia vazia, é que o homem foi curado diante dos olhos daquelas pessoas. Irmãos, imagine nós, ou você ou eu, presenciando um milagre assim. Alguém está com a mão completamente ressequida. Não é esses milagrezinhos de televisão, não, que o povo fala, vai emagrecer, põe a mão aqui, né? Eu, no caso lá, vou atrapalhar o milagreiro. Né? Não é esse tipo, a mão daquele homem era reconhecidamente ressequida. Jesus falou, estende a mão. E a mão restaura. Automaticamente nós, mesmo nós mais presbiterianão assim, sabe? A gente ia dar uns glória a Deus, aleluia. Nós estamos vendo a ação do Eterno aqui, movendo diante dos nossos olhos. Mas o que aqueles homens fazem? No versículo 14 diz que os fariseus saindo dali conspiravam contra Jesus. Procuravam ver como eles o matariam. Mas Jesus, em vez de discutir ou alardear, buscando atenção, buscando aceitação daquelas pessoas pela cura efetuada, resolveu sair dali e seguir o seu ministério. Jesus, sabendo disso, se afastou. Muitos o seguiram e todos ele curou. Era um sábado e ele não se furtou em fazer o bem. Jesus não estava preocupado com propaganda, nem tampouco com fama. Ele sabia muito bem quem ele era, o que ele veio fazer, e ele não precisava impressionar ninguém. Outro aspecto interessante aqui nessa introdução é que a igreja precisa saber quem ela é. Quando a igreja não sabe quem ela é, ela vira qualquer coisa. Aí tem uma nova onda de um estilo de louvor, corre, fazer tudo igual aquilo ali. Tem uma nova onda de ação social, corre, faz tudo igual aquilo ali. Quando nós não temos uma identidade sólida em Deus, nós ficamos correndo atrás de ventos de doutrina. E as escrituras já nos advertem com isso. Por que Jesus não debateu ali? Ele sabia muito bem quem ele era. E aqui Mateus emprega a sua fórmula favorita para apresentar o material do Antigo Testamento como argumento explicativo da ação de Jesus. É importante nós entendermos que o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus, para que eles entendessem quem era Jesus. E ele afirma textualmente, isso aconteceu, essas coisas que eles estavam vendo ali. Jesus curando aquele homem num sábado, Jesus não discutindo com aqueles homens, mesmo eles querendo matá-los. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, lá no capítulo 42, dos versos 1 a 7. Mateus cita frequentemente o Antigo Testamento para demonstrar aos judeus que Jesus era o Messias. Para os judeus, o Antigo Testamento era a autoridade suprema. E Mateus lhe mostrou que Jesus era o Messias que fora prometido nas Escrituras. Essa profecia, em particular, ensinava que o Messias não ia ser um conquistador pomposo que os judeus esperavam, mas sim um servo humilde e manso, um servo do Senhor. Às vezes nós precisamos olhar para essa profecia novamente, porque muitos de nós querem um Jesus extremamente midiático. Muitos de nós querem um Jesus espalhafatoso. E não vai ser assim. Jesus continua sendo o mesmo. A mensagem do Evangelho continua sendo a mesma.
E com essa citação, lá de Isaías 42, de 1 até o 7, nós aprendemos algo muito importante sobre o caráter de Jesus como sendo o servo escolhido do Senhor. E é isso que nós vamos meditar essa noite. Sobre a mansidão de Jesus, a misericórdia de Jesus, a confiabilidade de Jesus. Naquele momento, naquele contexto específico, o Senhor revela aos judeus e a mim e a você as características desse ministério do servo do Senhor. E a primeira delas é que Jesus não discutia com os seus perseguidores. Mansidão. O caráter manso do ministério de Jesus. A igreja precisa olhar para esse caráter manso. Versos 18 e 19 diz assim, no caso aqui, já citando textualmente Isaías no capítulo 42. Mateus escreve, eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Esse ministério manso de Jesus está escrito por Mateus, está descrito aqui em consonância com essa profecia de Isaías, sem disputas desnecessárias, sem publicidade, sem demagogia política, sem espizinhar os fracos, sempre promovendo o reino do Pai. É sempre assim a figura que nós vamos ver de Cristo Jesus no Evangelho. O Evangelho dele não é diferente dele mesmo. E aqui o texto nos mostra claramente esse aspecto manso de Cristo Jesus. E nós temos que aprender da sua mansidão. Ao bem da verdade, pela mansidão de Cristo, nós encontramos descanso para as nossas almas. Lembra do convite? Venha, está cansado, sobrecarregado, e faça o quê? Aprenda de mim, porque eu sou manso. Ele não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Isso aponta para essa mansidão, para essa humildade. Um Messias que não é arrogante, não é impetuoso. Isso deve nos servir, inclusive, irmãos, de parâmetro para considerarmos os ministérios que dizem servir a Jesus no nosso tempo. Esses ministérios têm apontado para a mansidão ou são extremamente arrogantes? Eu vi esses dias um pastor falando literalmente o que eu vou te dizer agora. No Brasil, isso aqui não é um corte, tá? Quem está assistindo, eu não estou dizendo isso, eu estou citando isso. Não, no Brasil não há ninguém mais usado do que eu para restaurar isso, para restaurar aquilo. Eu sou o pastor mais poderoso nessa área. Meus irmãos, Cristo Jesus curava as pessoas. Não conta para ninguém, não. No tempo certo as pessoas vão perceber. Mansidão não significa fraqueza. Mansidão não significa medo. Mansidão significa poder sob controle. Jesus tinha todo o poder, e esse poder estava debaixo do controle do Pai, porque ele se submeteu ao Pai, em obediência total. E o termo utilizado para designar a pessoa de Jesus aqui, que é o termo servo, versículo 18, que diz, eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada, ele é inusitado, porque usualmente, tradicionalmente, o termo usado no Novo Testamento, traduzido como servo, é o termo doulos, que significa escravo ou servil. Né? Ele não é um termo menor, inclusive Jesus é reconhecido como doulos do Senhor. Mas aqui, em específico no texto, Mateus utiliza o termo grego país, que além de servo significa filho. Um assistente especial do rei, alguém muito íntimo. Os dois significados da palavra grega fazem com que ela seja peculiarmente aplicável ao Messias, a Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele serve por amá-lo, ele tem intimidade com o Pai. O servo é o Filho e o Filho é o servo. Para além disso ainda, as primeiras linhas dessa citação de Mateus, elas relacionam-se com várias passagens das Escrituras acerca de quem é Cristo Jesus.
Por exemplo, a voz dos céus ouvida pelos homens no batismo de Jesus e também lá no Monte da Transfiguração. Em Mateus 3,17, no batismo de Jesus, diz o quê? Esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Eis a profecia de Isaías se cumprindo. Ainda em Mateus 17, versículo 5, lá no Monte da Transfiguração, mais uma vez é ouvida essa mesma voz, este é o meu filho amado, em quem me agrado, e diz mais, escutem o que ele vos diz. A profecia de Isaías, farei repousar sobre ele o meu espírito, foi cumprida no batismo de Jesus, no sentido de que foi visto por todos que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba. O texto ainda nos diz que ele anunciaria o juízo aos gentios. E aqui a ideia de juízo não é necessariamente condenação, embora ela aponte para a proclamação, sim, da ira vindoura de Deus sobre os pecadores não arrependidos. Porém, ela aponta em especial para o próprio Cristo como justiça de Deus na cruz do Calvário. Ele que não tinha pecado algum, se fez pecado. Ele que não tinha culpa, carregou sobre si as nossas culpas. Jesus é esse servo, o servo filho, o amado de Deus, em quem o Pai se agrada, sobre quem repousa o Espírito e que anuncia esse juízo aos gentios. Enquanto os religiosos esperavam um Messias em forma de rei, Mateus mostra que Jesus é sim um rei, porém um rei calmo, gentil, que proclama justiça às nações, um rei humilde, um rei que opera a sua obra de forma mansa e silenciosa. Por isso, Jesus não discutiu com os religiosos. Ele não precisava discutir. Ele sabia muito bem qual era a função do sábado. Às vezes nós nos pegamos em discussões inócuas, né? Quantos presbiterianos já não foram pegos para discutir predestinação? Hoje pela manhã nós comentamos sobre isso na sala de catecúmenos na escola bíblica. Predestinação, irmãos, é algo que necessariamente não tem por que você discutir. É algo que assenta no seu coração e te traz segurança de que, mesmo você sendo profundamente pecador, mesmo você sendo diariamente caído, o Senhor resolveu te salvar desde antes da fundação do mundo. Jesus sabia naquilo que ele cria, aquilo que ele era. Ele sabia a função do sábado. Ele fez o sábado. Ele estava lá. Tudo que foi feito por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso não tinha que ficar discutindo a respeito. Nós vamos aprender sobre isso. A fé cristã não é algo para ser discutido. É algo para ser proclamado. O evangelho do Senhor não é matéria de discussão ou de pelejas, mas é alvo de proclamação. Segundo perfil, segunda característica do servo do Senhor é que Jesus não destruiu o quebrantado, a sua misericórdia. Ele não discutiu desnecessariamente, ele era manso. Ele não destrói aquele que já está quebrado. Ele é misericordioso. Versículo 20 diz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. O versículo 20 emprega duas metáforas em relação ao ministério de Cristo Jesus. A primeira delas é a de cana quebrada, e a segunda é do pavio que fumega. O que é mais antigo talvez se relacione melhor com essas figuras de linguagem do que as pessoas mais novas, né? Eu acho que um jovem hoje não sabe nem o que é uma cana, né? Ou quando sabe muito vai imaginar que é aquela cana de chupar, se é que eles imaginam que existe um tronquinho doce que você morde e ele é docinho e que se chama cana, né? Eu vi esses dias um videozinho do qual eu ri muito. Um rapaz, juntamente com outro, parou numa barraca de garapa e tomou aquele suco e falou, o que é isso aqui? Ele falou, rapaz, isso aqui é caldo de cana. Ele falou, mas é feito do quê? Aí o outro falou lá, uma fruta qualquer. Eu falei, é gostoso, né? É doce, né? Eu falei, é bastante doce, né? Embora para nós, essa ideia de cana, ainda que tenha, no caso, a cana fruta, né, ela seja um pouco distante, a ideia de cana aqui é aquele caniço com o qual, por exemplo, antigamente se escorava varais. Quem aqui já escorou varal com
pedacinho de madeira, né? Ou aquelas casas mais antigas. Eu pastoreei um irmão querido que a sua primeira casa foi feita de bambu. E as colunas eram feitas de bambus mais grossos, né? E nós vimos essa casa, nós fomos lá, nós vimos essa casa. Detalhe, esse irmão falava com profunda gratidão no coração. Pastor, nós oramos por 15 anos e Deus nos deu a casa. E eu olhando para aquela casa e com meu coração, misericórdia de mim, Senhor. Que eu acho que eu não conseguiria glorificá-lo por uma coisa assim. E aquele irmão estava profundamente satisfeito. A ideia de cana quebrada é aquela cana que dá o suporte para alguma coisa e ela está trincada. Jesus não vem para despedaçá-la. Jesus vem para fortalecê-la. O pavio que fumega é outra linguagem distante de alguns de nós, né? Hoje a gente está acostumado com a lâmpada. Eu falei, o mundo mudou tão rápido que hoje a gente aperta o botão da lâmpada, mas a nossa juventude já não faz mais isso. Eles têm um aplicativozinho que ele fala assim, Alexa, liga a luz, e a luz acende. Ele está vindo de carro no caminho, ele pega o celular dele e fala, Alexa, abre o portão. E o portão abre e fecha. Para nós era mais ou menos como antigamente nós vimos nas historinhas em quadrinhos, quando falava assim, abra-te Sésamo, e abria. É quase que um milagre diante dos nossos olhos. Então, essa figura de linguagem é distante de muitos deles. Mas aqui quem é mais antigo vai lembrar daquelas lamparinas de pavio. Principalmente quem morou no sítio, eu tinha parentes que iam no sítio, aí na casa da minha tia, lá tinha algumas lamparinas de pavio que eram acesas com querosene. Você pegava naquela lamparina, você ficava uma semana com o cheiro de querosene na mão e não havia o que tirasse. E olha que a gente lavava com sabão de soda, feita ali. Saiu o couro da mão, mas o cheiro de querosene ficava ali naquela lamparina, né? A ideia aqui desse pavio que fumega é aquela lamparina que já está quase sem combustível, cuja chama está apagando, que qualquer vento mais sutil, mais simples, qualquer cicil pode apagar. Jesus não vai apagar. Ele não é aquele que vem para determinar esses fins. Ele é o restaurador. Há um significado claro e simples para esta passagem. A cana quebrada e o pavio quase se apagando podem se referir às vidas que Jesus restaura. E as chamas de fé que ele faz viver. A gente como eu e você que chegamos quebrados, arrebentados sem o evangelho, e que Jesus chega até nós e nos vivifica, e nos levanta, e nos reergue, e nos reanima. Essas metáforas representam uma expressão proverbial conhecida naquele tempo, que dizia ele não esmagará o coração contrito, nem extinguirá a menor faísca de arrependimento sentida por um pecador. Nós precisamos aprender com isso, irmãos, porque às vezes nós encontramos irmãos nossos que talvez embraçaram o evangelho conosco há tempos atrás e por conta de pecado ou de qualquer outra coisa se afastaram. E às vezes quando eles estão querendo retornar, a gente fala, o que você está fazendo aqui? Ué, mas não era para estar aqui? Não, então agora vem para a igreja e fica tudo certinho. E não era para fazer isso mesmo? Não é isso que nós almejamos? Não é por isso que nós oramos? Para que Deus restaure? Nós, como igreja do Senhor, precisamos olhar para esse ministério misericordioso de Jesus e não quebrar aquele que já está quebrado. E não importa qual seja o motivo desse quebrantamento. Talvez o cansaço da caminhada, talvez falta da confiança em Deus, ou talvez um pecado, seja particular ou notório. O Senhor não irá esmagar a cana quebrada. O Senhor não irá apagar aquele pavio que tem um pequeno sentido de chama. Essa dupla metáfora exala compaixão. É só você olhar para a ação de Jesus para com o homem que foi apresentado para ele. O homem da mão ressequida. Para aquelas pessoas que estavam ali, aquele homem era apenas uma disputa teológica. Eles só queriam ver se Jesus teria o desplante de curar aquele homem no sábado. Aquele homem não significava nada para o coração daqueles outros. Então Jesus disse ao homem, estende a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra.
Jesus não vai quebrar aquele que já está quebrado. Essa cana quebrada e esse pavio que fumega referem-se aos que estão exaustos pelas lutas da vida. Ele tratará com profunda e genuína simpatia. Pastor, eu estou muito quebrado, estou sem forças. Vá para Jesus. Jesus trata com terna solicitude a todos quantos se acham em extrema exaustão. Lembra que eu falei do convite? Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre as costas de vocês o meu jugo. Outra linguagem antiga aí que a gente tem uma dificuldade, né? Quem é mais antigo vai lembrar, né? Da canga. Eu lembro muito disso. Eu sou de um tempo que ainda tinha carroça, andava pela rua. Na rua de baixo da minha casa, era uma rua que tinha vários carroceiros, né? E ali, quando uma das éguas ali dava cria, e ele queria ensinar aquele cavalinho, aquele potro, a puxar a carroça também. Então ele arriava aquele animal maior, colocava sobre ele uma espécie de canga e colocava o potrinho do lado, com quase o mesmo estilo de arreio. E o potrinho andava junto. Mas quem carregava a carga? O animal mais pesado. A carga toda estava sobre o mais pesado. Jesus fala, venha para mim, põe sobre vocês essa canga, a minha carga, e eu vou carregar o teu peso. Você vai andar comigo, você vai aprender de mim na caminhada, você vai aprender da minha mansidão, você vai aprender da minha humildade, mas o peso é meu. Eu carrego o peso para você. Jesus comunica força ao fraco. Jesus socorre ao necessitado. Jesus cura os que estão doentes. Jesus busca e salva os publicanos e pecadores arrependidos. Ele não se envergonha. Assim como ele não se envergonhou de nós. Não havia ninguém que era bom demais. Jesus falou, opa, agora eu estou escolhendo um cara top aqui, vem para cá. Não tinha ninguém bom demais. Todos nós estávamos sujos, quebrados, com pecados internos e externos, visíveis e invisíveis. Pecados notórios e aqueles pecados inconfessáveis no coração. Todos andávamos desgarrados. A uma estávamos distantes de Deus e Jesus vem ao nosso encontro. Eu falo que Jesus é a metáfora de um hospital às avessas. Que no hospital, quando a gente está doente e quebrado, a gente vai para ele. Jesus é o hospital que vem para a gente. Ele passa na rua, pegando aqueles que estão quebrados. Jesus conforta os que choram. Lemos aqui, Apocalipse, vai haver um dia, irmãos. Nós estaremos lá. Pela glória e pela graça do Senhor, onde toda lágrima do nosso olhar, Deus mesmo enxugará. Haverá um dia em que estaremos vestidos de branco diante do Eterno. Por quê? Por conta de Jesus. Jesus anima os temerosos, enche de convicção aqueles que têm dúvidas. Isso é misericórdia, irmãos. Às vezes você encontra algum irmão que está duvidando de alguma coisa, não esmaga ele não. Leve ele para Jesus, mostre a graça profunda do Salvador. Jesus alimenta os famintos, Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o tempo todo. Essa é uma marca, uma característica muito forte do ministério de Jesus. Jesus soube tratar as pessoas com misericórdia, como se estas fossem caniços que se quebrariam ao mais leve toque, ou como pavios que, emitindo uma fumaça fraca, uma centelha de faísca, apagar-se-ia com a maior facilidade. Ele vem e renova. O Senhor revigora os que estão com o coração contrito e quebrantado. Em vez de quebrá-los mais, Jesus os levanta, os fortalece e os reanima. Olha algo maravilhoso que está descrito sobre o Salvador no texto de Isaías 57, no versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito
e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O eterno, o intangível, o inacessível a nós, que habita num alto e sublime trono, vem habitar com quem está com o coração quebrado. Ele vem colocar sua mão de graça nas nossas mazelas. Ele vem e deposita, ele coloca o seu santo e puro coração na nossa sujeira e nos purifica. Esse é o ministério de Jesus. Ainda no Salmo 51, versículo 17, diz Davi: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ele não vai quebrar a cana que já está quebrada, está trincada. Pastor, eu estou por um fio. Vá para Cristo. Vá para Cristo. Ele é aquele que fortalece. Ele jamais cessará de fazer isso, meus irmãos, até que vença o juízo, ou seja, até que finalmente, lá na grande consumação dos tempos, o pecado e suas consequências tenham sido banidos para sempre do universo redimido de Deus. Até lá, ele continuará restaurando gente quebrada. Até lá, ele continuará aquecendo corações como ele fez na estrada de Emaús. Talvez nós se encontrássemos com aqueles discípulos que fugiram de Jerusalém para Emaús, depois da morte de Jesus, a gente fala: gente, vocês não são crente, que vergonha! Jesus acabou de morrer e vocês estão fugindo daqui. É por isso que o evangelho não vai. A gente arruma uns argumentos meio teológicos para pecar, né? A gente faz essas coisas. A gente consegue pecar com espiritualidade. É uma coisa de doido. Jesus encontrou-se com aqueles homens. Aqueles homens confrontaram. Você é o único que estava lá e não está sabendo o que aconteceu. E Jesus, partindo de Moisés, passando por toda a lei, explicou para aqueles homens cada uma das coisas que estavam acontecendo e como elas corroboravam a verdade das Escrituras. E o texto diz que enquanto Jesus lhes falava, o seu coração ardia. Eram os mesmos homens que estavam fugindo de Jerusalém. Eram os mesmos homens que estavam na estrada de Emaús. Quando o evangelho lhes toca, sabe aquela fagulha? É reacesa. Pedro, capítulo 21 do Evangelho de João, depois da morte e ressurreição de Jesus, ficou desanimado, foi pescar. Os outros discípulos também foram com ele. Jesus chega na beira do mar fazendo o quê? Vocês me abandonaram! Foi isso que Jesus fez? Havia ali um peixinho assado. Jesus recomissiona aqueles homens, falando: olha, joga a rede de novo. Pela palavra do Senhor eles jogaram, colheram lá os 318 grandes peixes. Quando Pedro reconheceu que era o Senhor, envergonhado, ele pulou para dentro d'água. Mas o Senhor tirou aqueles homens, sentou com eles à mesa, ceou com eles. Eu imagino essa cena, não está exatamente narrada assim nas Escrituras, mas eu imagino aquela praia ali na beira daquele lago e Jesus com as mãos no ombro de Pedro falou: vem cá, vamos conversar. Nós dois, vamos ter um particular. Você me ama? Você me ama mesmo? De verdade? Só que Jesus não voltou para Pedro e falou assim: você ama nada. Me abandonou, saiu correndo, veio pescar. Você tem coragem de dizer que você mesmo? Não foi isso. Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É isso que eu quero. Aqueça de novo seu coração. Volte para o ministério ao qual você foi chamado. Jesus continua, irmãos, fortalecendo os fracos. Até o dia do grande encontro. Até o dia, como diz Isaías, capítulo 11, versículo 9, que a terra se encha do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Terceira verdade,
sobre as características do ministério de Jesus, do servo do Senhor, é que Jesus é a fonte da verdadeira esperança. Confiabilidade, humildade, mansidão, né? Misericórdia e confiabilidade. Versículo 21. Olha o que o texto de Isaías, que é citado por Mateus, nos diz. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. A esperança em Jesus. A esperança para aqueles que confiam nele, para todos os que os buscam. E aqui eu quero chamar a sua atenção para que você perceba que Mateus traça um contraste entre as ações dos fariseus e as ações de Jesus. Enquanto os fariseus queriam tirar a vida de Jesus, lá no versículo 14, se você tiver com a Bíblia aberta, vai dizer que os fariseus, saindo dali, logo depois que viram a cura, conspiravam contra ele, procurando ver como eles iriam matar Jesus. Eles se reuniram, não era nem mais para falar da cura. Eles se reuniram, não era nem mais para discutir sobre o sábado. Esse cara que quebrou o sábado, não era isso. Eles se reuniram para ver como a gente vai dar um jeito de matar ele. Contudo, Jesus se coloca como fonte de esperança, até para eles mesmos. Em seu nome, os gentios vão colocar a esperança. Jesus sempre age assim. Haja vista a conversão do apóstolo Paulo. Quando Jesus o encontrou na estrada de Damasco, Paulo não estava indo para um culto. Paulo não estava indo para uma celebração santa. Paulo estava com cartas, perseguindo a igreja de Cristo, perseguindo o próprio Cristo. Jesus poderia matá-lo ali. Talvez se tivesse no texto assim, olha, Jesus encontrou com Paulo e Paulo estava com cartas para perseguir os cristãos e Jesus matou Paulo. A gente leria esse texto assim com a boca cheia, né? Jesus matou Paulo. Opa, tá vendo o que acontece com os perseguidores do Senhor? Eu tenho até medo se tivesse escrito alguma coisa assim, que tipo de sermão que nem ia sair. Mas a verdade é que Jesus matou Paulo ali. Aquele homem que estava com cartas indo para perseguir os cristãos, morreu naquele lugar. E ali ele se tornou uma nova criatura. Ele nasceu de novo. Embora tenha sido cegado por um certo tempo, as escamas caiu dos olhos. E agora ele vê uma nova realidade. Jesus poderia ter eliminado ele, mas Jesus o salvou. Aquele que o perseguia. Jesus é o que manifesta salvação. Ele é a esperança para mim, para você e para todos quantos necessitam de salvação. Jesus, o Cristo, o amado Filho eterno do Deus Pai. Ele sempre fará a vontade do Pai que o enviou. Ele é o Redentor sobre quem o Pai derrama o seu Espírito sem medida. Nele, no justo, a justiça de Deus se faz de forma que agora os pecadores só precisam se arrepender dos seus pecados e chegarem até Ele com fé. E a fé Ele mesmo dá. A fé Ele coloca em nós. Ele é o lugar onde nós encontramos a salvação. E aqui no Evangelho de Mateus, Mateus deixa muito bem claro que a lei, na verdade, serve principalmente para apontar a graça de Jesus. Jesus veio como Messias gentil, manso e humilde. E nele as nações do mundo depositarão suas esperanças. A esperança universal quanto ao Evangelho, em lugar algum, é vista mais claramente do que aqui nesse texto de Mateus. Ele traz salvação escatológica para os aflitos e desamparados, salvação para agora e para a eternidade, para hoje, para amanhã, para todos os dias, para além dessa vida. Em Cristo o fraco não é pisado nem massacrado. Em Cristo os fracos são restaurados. Por isso o texto nos diz, nele vão ser colocadas a nossa esperança. Meus irmãos, esse é o ministério do nosso Salvador Jesus. Ministério cheio de sabedoria, cheio de graça, de misericórdia, cheio de esperança genuína.
Como ele, nós somos chamados a aprender e a agir. O que nós temos feito do conhecimento bíblico que nós recebemos? O que nós temos feito da teologia que nós temos recebido? Os fariseus estavam muito mais preocupados com a letra da lei do que com o espírito da lei. Jesus vem mostrando o espírito da lei. E é algo maravilhoso, porque aquele homem com a mão ressequida, aquele sábado foi sábado para ele. Ele descansou no Senhor. Esse é o sábado. Para aquele homem que a mão foi estendida, que a mão foi restaurada, ele entendeu que era o sábado. Ele entrou nesse descanso de Deus. Quero passar para os irmãos 3 dicas, 3 aplicações práticas de como nós devemos lidar com esse texto, com esse ministério de Jesus, como isso deve impactar a nossa vida e o nosso ministério. E a primeira dessas aplicações, irmãos, é fuja de discussões desnecessárias. Fica batendo boca não sobre teologia. Isso não vai levar a lugar nenhum. A igreja de Cristo é chamada a proclamar o Evangelho, não a discutir o Evangelho. Sábado que vem, se for servir do Senhor, nós vamos sair pregando Evangelho, entregando folhetos, evangelizando. Nós não somos chamados a discutir com ninguém. Você fala, mas eu não acredito. Tudo bem, Deus o abençoe mesmo assim. Bate a poeira, levanta e leva o folheto para o outro. Mas eu não creio assim. É entre você e o Salvador. Eu não consigo te fazer crer. Você vai precisar ter uma experiência particular com Ele. Hoje, infelizmente, usa-se o evangelho da salvação até para condenar os que já são salvos. Entra o irmão quebrado aí na igreja. Está vendo? Está vendo? O evangelho é para restaurar, irmão. Condenado, todos nós já estávamos. O evangelho não vai alcançar ninguém que não esteja condenado. Ele é a boa nova dizendo, olha, há salvação para quem já está condenado. Quando não, o evangelho é usado para justificar as atitudes de alguns condenados. Está vendo? Tem que ter tolerância, tem que amar. Não é isso que é o evangelho. Jesus é o nosso modelo. Não entre em discussões desnecessárias. Seja na sua casa, com parente, com amigo, com irmão, na rua, em qualquer lugar. Fale do evangelho, viva o evangelho, pregue o evangelho. Não gaste seu tempo discutindo. Jesus não fez isso. Então não se preocupe. Se o Salvador, se o próprio evangelho não fez isso, é porque ele não estava preocupado com isso. Segundo, seja misericordioso. Irmãos, nós somos chamados à misericórdia. A igreja precisa ser um lar de misericórdia, uma casa de misericórdia. Nós somos chamados para colocar o nosso coração na mazela daqueles que estão quebrados. Nós somos chamados a proclamar o evangelho a pessoas que estão perdidas mesmo. Se porventura você vir alguém quebrado chegando para o Senhor, não fuja dele. Ah, pastor, então quer dizer que agora nós vamos abrir a porta da igreja para todo esse tipo de gente? Sim, é isso mesmo. Gente do qual eu e você fazemos parte. Nós somos esse tipo de gente. Nós somos necessitados de misericórdia diariamente. Se o Senhor resolver tirar a sua misericórdia de sobre nós, nós estamos de todo perdidos. Haja com misericórdia. Leve a boa notícia do Evangelho. E a boa notícia é essa: Jesus, o Santo de Deus, morreu por nós enquanto nós éramos ainda pecadores. Nós fomos atingidos e chamados para proclamar tão grande salvação. Nós fomos restaurados e somos chamados a exercer o ministério de restauração. Nós fomos consolados. E com a mesma consolação com que nós fomos consolados, nós somos chamados a consolar. Manifeste graça em suas palavras e ações todos os dias, com todas as pessoas. Estenda a mão, dê um abraço, caminhe uma segunda milha. Ouça, ofereça os seus ouvidos, ofereça o ombro, ore, se envolva, se preocupe. Às vezes vai ser pesado para você.
Se você conseguir ajudar o irmão, o Senhor mesmo carregará suas cargas. Mas não faça algo diferente. Viva o Evangelho, pregue o Evangelho com intensidade e confie na justiça de Deus. Ah, pastor, eu estou sendo misericordioso, o outro está abusando da minha bondade, ele não está abusando de nada de você. Nada, 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 nada. É entre ele e o Senhor. É ele e o Senhor. Seja misericordioso. Até porque cada um de nós tem um tempo de aprendizado. Quem tem mais que um filho sabe que é isso que eu vou te dizer. Com um só, você não vai perceber. Mas se você tiver mais que um filho, você vai perceber isso que eu vou te dizer. Tem uns que aprendem mais rápido que os outros. Tem uns filhos que são ecológicos, eles economizam a varinha, sabe? Mas tem uns, irmão, que são inimigos do Ibama. Vai ter que quase acabar com as árvores ali na correção. Então, são menos ecológicos, né? Qual dos dois é menos filho? Ou qual dos três é menos filho? São iguais. Cada um tem um tempo. Cada um tem um jeito. Nós, enquanto filhos de Deus, somos assim também. Uns dão um pouco mais trabalho. Tem uns irmãos mais trabalhosos. Não tem problema. Esse irmão é uma bênção para nós, para todos nós. Às vezes nós somos esse irmão, tá? A gente fala desse irmão sempre como se for um outro, né? O outro é trabalhoso. Às vezes nós somos o trabalhoso. E esse trabalhoso nos leva a orar, a exercitar a paciência, a exercitar o amor, a exercitar a misericórdia. Então seja misericordioso. Terceiro e último, coloque sua esperança em Jesus Cristo. Sua esperança não está na placa da igreja. Sua esperança não está na denominação que você frequenta. Sua esperança não está na linha teológica que você abraçou. A sua esperança está em Cristo. Única e exclusivamente em Cristo. Ele é tanto a nossa esperança quanto a esperança do mundo todo. Mostre Cristo para as pessoas. Não tema a rejeição e nem se preocupe em construir excelentes argumentos. Não se preocupe, mas agora eu preciso falar numa perspectiva reformada. Fale numa perspectiva da Bíblia. Deixa a questão da reforma para o seu coração, para o seu entendimento, para o seu aprofundamento, para o seu crescimento espiritual. Mostre a Cristo. E é muito simples fazer isso. Mostre a mensagem do Evangelho na sua simplicidade. Jesus morreu por pecadores e oferece salvação gratuita pela fé. Essa é a suma do Evangelho. Aponte para Cristo. Aponte para essa esperança e viva nessa esperança. Meus irmãos, nós precisamos aprender com o ministério de Jesus. Para que nós, como igreja, não sejamos pegos militando num caminho que não é o do nosso mestre. A pior coisa que pode acontecer para a igreja é a igreja se dizer cristã e não andar nos caminhos de Jesus. É a pior coisa. Andemos nos caminhos do Salvador. E que o Senhor use as nossas vidas para restaurar pecadores. O Senhor use as nossas vidas para alcançar gente quebrada. Gente que está desanimada. Gente que está para baixo. Gente que está no fundo do poço. Que o Senhor nos use como escada, como corda. Que o Senhor leve-nos como a força do Evangelho para tirar essas pessoas desse lugar e experimentarem dessa esperança, dessa misericórdia e graça que está em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Amado Deus, nós exaltamos o Teu nome. E nós queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a ser quem nós precisamos ser. Que o Senhor nos ajude, Deus, a andar nos caminhos dessa salvação, a olharmos para Cristo e esse crucificado e entendermos, Senhor, a enormidade do poder desse Evangelho. Que em Cristo, Senhor, nós tenhamos restauração para nós e para levar a todos aqueles que precisam. Dá-nos um coração misericordioso.
Dá-nos um coração quebrantado na tua presença, para que no nome do Salvador Jesus, nós manifestemos a graça desse ministério santo, que Jesus nos chama a exercer. Em nome dele que oramos.